Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Jô e vocês estão no canal Fixa Exatas. O tema da aula de hoje é sequências numéricas e lei de formação. Bom, mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, dê um like, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas para poder ajudar a entender sobre exatas. Vamos para a vinheta? Bom, vamos iniciarmos então com classificação das sequências numéricas. Toda sequência numérica, ela pode ser classificada como finita ou infinita. Ou seja, vamos entender nesse primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, vocês têm aqui sequência dos números naturais, que inicia no 1 e aparece aqui no final o número 8, mas com um detalhe. Temos aqui o ponto de reticência, o que significa que essa minha sequência não para no 8, não termina no 8, ela segue infinitamente. Bom, já aqui embaixo vocês têm uma sequência dos números ímpares. No entanto, no final não apresenta o ponto de reticência, o que significa dizer que ela é uma sequência finita porque para nesse termo 17. Mas e agora, o que é uma sequência numérica? Vocês têm que entender que uma sequência numérica é uma sucessão de números que devem atender uma ordem, né? Uma lei de formação. Calma, vocês já irão entender o que eu estou dizendo. Bom, vamos entender alguns conceitos sobre sequências numéricas. Bom, cada número que aparece numa sequência numérica, seja um símbolo que representa uma sequência numérica, a gente chama de termo. Então, o número 4 aqui, o número 5, 6, a gente vai chamar de termo da sequência. E a palavra termo, na matemática, em sequências numéricas, é representada pela letra A minúscula. Ok, pessoal? Então, cada termo aqui será representada pela letra A, tá? Acrescentado de uma letrinha N aqui subscrito, tá? Vamos entender o que significa essas duas letras, tá? Ou seja, A representa os elementos numa sequência numérica. Então, temos aqui os elementos no qual a gente chama de termo e é representada pela letra A, ok? Já o N é a letra que vai representar a posição em que se encontra cada um desses elementos da sequência. Ou seja, se há uma sequência, tem quem seja o primeiro, o segundo, o terceiro, a quarta, a quinta posição. E é aqui que a gente vai indicar, na letra N, ok? O A indica os números da sequência e o N a posição em que encontra-se aquele número na sequência, ok? Pois bem, vamos detalhar algumas coisas aqui que farão toda a diferença, ok? É preciso saber que o AN pertence ao conjunto dos números reais. Já o N pertencerá ao conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Por isso aqui o positivo. Então, são todos os números naturais positivos tirando o zero, ok? Digamos que vocês não lembrem agora os conjuntos numéricos. Vou falar aqui de uma forma rápida para que vocês, façam uma revisão aí.
Aqui no meio nós temos a letra N, que representa o conjunto dos números naturais, que são todos os números inteiros e positivo. Já adiante aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que englobam os números inteiros positivos, mas também os números negativos inteiros, ok? Já aqui temos o conjunto dos números racionais representado pela letra Q, que também engloba o conjunto dos números inteiros e naturais, mas também temos aqui os números decimais, temos as dízimas periódicas, temos também as frações. Bom, aqui nós temos o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que são infinitos, porém não tem um período se repetindo. Ou seja, você não sabe quem vem depois do último número, que também pode ser representado pela letra π também, né? Bom, e com isso, nós temos aqui um conjunto maior, representado pela essa linha laranja, que é o conjunto dos números reais. Olha só o que ocorre. Esse conjunto dos números reais, ele engloba todos os demais conjuntos. Todos os demais conjuntos estão contidos, né, dentro dos conjuntos dos números reais. É isso que você precisa entender. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, uns dois exemplos, de sequências numéricas, tá? Quando eu digo que o AN tem que ser pertencente ao conjunto dos números reais, significa que, vou dar um exemplo, eu posso ter uma sequência de números decimais, ora, números decimais pertencem aqui ao conjunto dos números racionais, né? Eu posso ter uma sequência de números fracionários também. Eu posso também ter um conjunto dos números inteiros negativos. Ou seja, qualquer um desses números aqui eu posso representar como os elementos da minha sequência, como os termos, como assim já foi dito. Cada elemento de uma sequência a gente chama de termo, ok? Bom, quando eu digo que o N pertence ao conjunto dos números naturais, excluindo zero, por que é desta forma? Bom, porque simplesmente o meu N, ele indica a posição que cada elemento, cada termo se encontra dentro de uma sequência, ok? Por exemplo, vou dizer aqui, tá? Mostrar para vocês. Bom, esse 4 menos 4 aqui, a gente chama de termo, que é representado pela letra A, ok? Aqui também, menos 3, representado pela letra A, minúscula, né? Que foi dito, que também representa o termo, tá? Aqui também o A e aqui o A. Bom, cada um se encontra numa posição. O menos 4 está na primeira posição, por isso eu vou pôr aqui o número 1. Esse 1, ele é a letrinha N que aparece aqui, ó. Aqui será 2, porque indica que o menos 3 está na segunda posição. Aqui é 3, porque indica que o menos 2 está na terceira posição. E aqui é o 4, porque indica que o menos 1 está na quarta posição. Por que não podemos iniciar com 0 aqui? E iniciamos com 1 e vai embora infinitamente os números naturais e positivos. Vou dar um exemplo do dia a dia para que vocês entendam isso. Quando a gente se refere posição,
nunca mesmo será 0. Por quê? Quer ver? Imagina que você tem uma fila de pessoas. Alguém diz quem é o 0 da fila? Não existe isso. Geralmente você vai se referir quem é o primeiro da fila, quem que é o segundo, quem é o terceiro da fila. Nunca ninguém vai se referir à posição como um número 0. Então, isso é um exemplo, um detalhe que faz toda a diferença para que vocês possam compreender porque o N é todos os números positivos e naturais e não pode iniciar com um número 0, ok? Bom, agora como você já entendeu o que é uma sequência numérica, o que significa o AN, o que significa o N, agora vamos entender um pouco mais sobre lei de formação. Ou seja, cada sequência atende uma lei de formação, ou seja, uma fórmula de termo geral, ok? Vejamos, aqui eu tenho uma sequência 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O que vamos lembrar no seguinte, o 1 representa o A1, o 2 vai representar o A2, o 3, o A3, o 4, o A4, o 5, o A5 e assim por diante, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? O A1 é 1, o A2 é 2, o A3 representa o 3, o A4 representa o 4. Bom, qual a melhor fórmula, qual a melhor lei para representar essa sequência? Lembrando que esse número 1 representa N, então vamos escrever aqui a fórmula geral, tá? AN. O AN deverá ser igual ao N. Por quê? Esse 1, que é a minha letrinha N, é igual ao meu termo aqui, ó, o U. Ora, por que eu estou representando dessa forma? Quer ver só? Meu A1 será quanto? O 1. Será exatamente o mesmo que dizer o N aqui, tá? O meu A2 é 2. Ok? Bom, agora vamos entender essa próxima sequência, né? Qual será a lei de formação? Bom, aqui eu tenho uma sequência de números pares positivos, ou seja, o mesmo que números múltiplos de 2, ok? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, está aumentando de 2 em 2. Então, a minha lei de formação geral, que é o AN, terá que ser 2 vezes N. Por quê? Né? São números múltiplos de 2. Então, eu vou pegar aqui A1 igual a 2 vezes, tá vendo? Meu N aqui não é 1, aqui também terá que ser 1. Eu vou trocar a minha letra N por o número que eu colocar aqui na minha posição, ok? Então, A1 igual a 2 vezes 1 será 2. Vamos pegar o segundo termo? A2 é igual a 2 vezes. Olha, agora o meu N aqui é 2, então aqui o meu N também terá que ser 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Olha só, o meu A1 é igual a 2, o meu A2 é igual a 4. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Ó. A3 é igual... Bom, se eu peguei o 3, né? Aqui o 2 vezes N, o meu N é sempre esse número que está aqui embaixo. Eu tenho que trocar a minha letra N que vem aqui pelo esse número aqui, tá? Então, 2 vezes 3, 6, ok? Por que é importante saber a lei de formação? Porque eu posso perguntar qualquer posição que você saberá o número dentro daquela posição. Olha só, se eu pedir para vocês, eu quero saber
o meu termo 12º dessa sequência. Eu quero saber o 12º. Bom, eu quero saber o 12º, então aqui eu vou colocar 2 vezes, meu n agora é 12, então aqui terá que ser 12 também. E 2 vezes 12, 24. Então, assim você consegue descobrir qualquer posição, ok? Já aqui eu tenho uma sequência dos números ímpares. Olha só, olha a diferença. Eu tenho aqui 2, aqui eu tenho 1, ou seja, menos 1, né? A diferença dos valores. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, ó, menor, né? Menos 1. 6, aqui eu tenho 5, olha, menos 1 também, menor que o 6, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui ocorre o mesmo que está ocorrendo aqui. Há um aumento de 2, né? 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8. Aqui também acontece isso. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. O que é que eu quero dizer com isso? Bom, embora ocorra o mesmo, se você perceber aqui, sempre aqui vai ser menor 1, sempre menos 1. Então, com isso, eu posso pegar essa lei de formação, AN igual a 2N, porque está aumentando de 2 em 2, só que menos 1, porque é menos 1. Olha só, se eu pegar o A1 igual, vou pegar o 2 da minha lei de formação, vezes quem? O meu N aqui é 1, então aqui também terá que ser 1. Menos 1. Primeiro, resolva a multiplicação. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Olha lá, deu certinho. Se eu pegar o meu A, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber nessa quinta posição, o A5. Então, o meu N vale 5. Então, eu vou pegar a minha lei de formação, 2 vezes 5, menos 1. Lembrando que a multiplicação tem que ser feita primeiro para depois subtrair. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. Olha lá, 9. 6, 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero saber essa minha oitava posição. Então, eu vou pegar o A e o meu N agora será 8. E a minha lei de formação sempre essa. Então, eu vou pegar 2 vezes 8 menos 1. E 2 vezes 8, 16. Menos 1, 15. Olha só, bateu. Agora, nem toda sequência numérica tem uma lei de formação. Um dos exemplos são os números primos. Embora tenha uma sequência que a gente conhece, né? O que são números primos mesmo? São aqueles números que divide por ele mesmo ou por 1. Embora tenha uma sequência conhecida, mas os números primos não têm uma lei de formação. Não se sabe ainda uma lei de formação para os números primos. Bom, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham me entendido minimamente. Agora, só um recadinho. Caso você não tenha se inscrito ainda no meu canal, vai lá, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos crescer o nosso canal para que a gente possa cada vez mais espalhar o conhecimento a todas as pessoas que queiram entender sobre exatas. Bom, tchau, tchau. Até a próxima.